Então, gente, iniciando a gravação aqui da aula de matemática do dia 26 de abril, talvez a nossa última aula pelo Meet, tá bom? A última aula pelo Meet aqui, porque em breve a gente vai estar retornando com as nossas aulas presenciais, então acho que de repente na outra semana já está voltando, se Deus quiser. Hoje eu vou estar fazendo a resolução, pessoal, de exercícios que foram passados na semana passada, tá certo? Na terça e na sexta. Infelizmente, algumas pessoas não entregaram. Desde fevereiro tem gente devendo atividade. Então, as atividades de fevereiro e março, infelizmente, eu já tive que fechar o boletim, pessoal. Tem gente que está devendo atividade da primeira semana de fevereiro, ou seja, quase 3 meses atrás. Não tem como eu ficar esperando que entregue essas tarefas, porque eu tenho que fazer a entrega das atividades para a secretaria, né, das notas, das presenças de vocês. Então, o que eu digo? Vamos olhar para o mês de abril agora, ou abril. Dê uma olhadinha lá, o que tem de pendência e coloque essas atividades em dia, porque senão vai ser 2 bimestres com pendências, tá? Não são todos, são apenas alguns alunos que ainda estão nessa situação. Então, se você é uma dessas pessoas, cuida em colocar essas coisas em dias. Tá bom, gente? Então, vou colocar aqui a aula de hoje aqui na tela, tá certo? E aí a gente acompanha. Pronto, tá aparecendo aí na tela para vocês, vai aparecer agora. Pronto. Hoje eu vou estar fazendo uma resolução de exercícios, tá certo? Tirando aqui algumas dúvidas a respeito da aula da terça e da sexta, tá certo? Então, vamos começar aqui, tá? Na aula de Cristina Vieira. Professor, ainda vai ter atividade? Não entendi a sua pergunta. Não, o professor está falando agora. Ela está perguntando se vai ter atividade. Como assim ainda vai ter atividade? Quem é a Cristina Vieira? Sou eu, Titi. Hoje ainda vai ter atividade. Segura aqui. Eu quem, mulher? Não tem uma aula com o nome de Cristina. O nome dela é Kelinha. Ana Kelly? Ela perguntou se a atividade ainda hoje. Sim. Sofo, Tem atividade dos outros professores. Sofo, você quer dizer alguma coisa, filho? Vinícius, é a mãe da Sofia, eu tô aqui com ela. Oi. É porque caiu a internet dela. Caiu a internet dela? E eu não consegui colocar o nome dela na chamada. Não, tudo bem, eu coloco aqui na minha aqui, tá? Pode deixar que eu faço manualmente. Caiu, a gente entrou aqui agora. Tá certo. Eu faço aqui manualmente, pode deixar, tá? Obrigado. Então, pessoal, vamos lá. Na semana passada, tá certo? Eu coloquei um vídeo lá que falava sobre o nosso sistema de numeração, tá certo? O sistema de numeração é um método, né, que a gente usa para escrever os números, para entender como a matemática funciona. Isso surgiu há muito tempo lá atrás, tá certo? E foi evoluindo ao longo dos anos. Não existe só o nosso sistema. Não existe só essa maneira de escrever 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não existe só essa maneira. Existem outras técnicas, outras escritas matemáticas. Embora essa que a gente use, essa que nós usamos, que vocês conhecem, seja a mais usada no mundo inteiro. Praticamente tudo, mas não é tudo. Existem alguns povos, alguns locais em que as pessoas usam outras escritas. E para chegar no modelo que a gente tem hoje, foram anos e anos de evolução. Tipo um celular, né? Um celular, vocês de repente já nasceram, né, com os telefones sendo assim. Mas nem sempre foi assim. Houve uma época em que não existia celular. Se essa pandemia tivesse acontecido há 20 anos atrás, a gente nunca estaria tendo uma aula dessa maneira aqui.
porque era uma outra maneira que as pessoas comunicavam. Então, aos poucos, as coisas foram evoluindo. Com a matemática não é diferente. A matemática não foi diferente. Um dos sistemas que deu início à maneira de escrever matemática, gente, foi o sistema de numeração egípcio, né, que foi desenvolvido lá no Egito. E eles tinham uma maneira de escrever. Olha como é engraçado aqui, ó. Escreveu o número 1, era um tracinho. Aí um 10 era uma espécie de um U virado de cabeça para baixo, né? Ao 100 era essa cobrinha aqui. 1000 é essa florzinha aqui dentro de um vaso. 10.000 era um dedo. 100.000 era esse negócio aqui parecido um girino. E 1.000.000 era esse homem aqui com as mãos para cima. E aí, com essa combinação de símbolos, eles escreviam todos os outros números, todos os outros valores. Tipo o que a gente usa aqui. A gente tem do 0 ao 9. E todos os outros números é uma combinação desses 10 elementos, né? Desses 10 símbolos, desses 10 algarismos. Então, olha como é engraçado. Para ele escrever, por exemplo, o número 49, ele pegava 4 osso aqui, ó, esse negócio aqui que parece uma letra U virada de cabeça para baixo. Pegava 4 coisinhas dessa e 9 desses que vale 1. Aí formava 10 mais 10 mais 10 mais 10, que é 40, e 9 bichinhos desse aqui formava o 9, né? Que formava o número 49. Olha o 2020. Era 2 símbolos desse que vale 1000, né? A florzinha dentro do vaso, que dava 2000. E o 20 era 2 símbolos desse aqui que vale 10. Olha aqui o 127. Aí é um símbolo que vale 100, 2 desses que vale 20 e 7 desses que vale 1. Aí ficava 100, 10 e 10 que é 20, com mais 7 aqui, 27. E dessa maneira eles escreviam, né? Eles tratavam a matemática deles, né? A partir dessa combinação. Perceba que alguns valores ia ter que fazer muitos símbolos para você conseguir desenhar. Por exemplo, se eu quisesse desenhar o número 99, por exemplo, eu digo desenhar porque você ia ter que fazer um monte de desenho. 99 ia ter que fazer 9 desses aqui, que vale 10 cada um, então ia dar 90. Ia ter que fazer 9 desse aqui, para poder formar o 9. Então era uma coisa que dava um certo trabalho, né? Olha aqui, ó, como é que ia ser o número 99. Ó. 99, ele ia ter que escrever 9 desse aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada um desses vale 10, então aqui tem 90. E depois 9 desses aqui, para formar um 99. Olha aí. Olha aí o trabalho que ia dar para escrever o número 99. E assim por diante. Felizmente, as coisas foram evoluindo ao longo dos anos e a gente tem outras maneiras de escrever o 99 hoje em dia. Tá certo? Então, a partir disso, pessoal, tinha um exercício, na verdade, que a gente fazia aqui, né? Essa primeira parte da primeira questão, ele falava um pouco da história dos números, né? Olha que a época 3.400 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 5.000 anos atrás, pessoal. As pessoas escreviam dessa maneira. E aí ele, né, dá aqui alguns exemplos, ó, esse número aqui, ó, 2.236, como é que escrevia? O 1.112, como é que escrevia? Tá aqui, ó, mostrando aqui. Então, a partir do que a gente viu aqui atrás, né? A partir do que a gente viu aqui, e desses exemplos que ele tem aqui, pedia para a gente dizer quanto é que vale cada um desses aqui. Tá certo? Quanto é que vale cada um desses aqui. Então, bora lá, fazendo aqui a correção, ó. Esse aqui, essa cobrinha aqui deitada, ela vale quanto? Vale 100, né? Então, 3 dessa aqui era 300.
mais esse aqui, esse Uzinho, né, uma espécie de U, virado de cabeça para baixo, ele vale 10. Então, quanto é que tem aqui? Tem 50. E esse último aqui, mais fácil, né, ele vale 1. Então, aqui a gente tinha 351. Era esse o valor que tinha aí no item A. Tá certo, pessoal? Então, era esse o valor aí do item A. No item B, tinha a flor de lótus, que vale 1000, né? Lembra lá, vale 1000. Esse aqui que vale 100. Esse aqui vale 10, então eu tenho 3 deles, vale 30. E esse aqui vale 1. Né? Como eu tenho 5, eu tenho mais 5 aqui. Opa! Mais 5 aqui. Então eu tenho 1135. E esse último aqui, pessoal, a gente tinha flor de lótus, que vale 1000. Mais a cobrinha aqui, ó. Cada uma vale 100. Tenho duas, então é 200. Mais tracinho na vertical, né? Parecido aqui com a letra I. O I maiúsculo, que vale 1. Então aqui eu tenho 1000 mais 200 mais 1. Ou seja, 1201. Você deve estar pensando assim, como é que eu vou fazer para decorar tudo isso aqui, Vinícius? Você não precisa se preocupar com isso, porque não tem necessidade nenhuma de você decorar. É basicamente para a gente entender, para a gente conhecer como é que funciona a linguagem matemática. Mas você não vai ter que decorar isso aí tudo. Né? Nenhuma prova vai pedir que você saiba isso aí decorado. Eu também não sei decorado. Mas é preciso que você saiba que a partir dessa tabela você consegue obter outros valores, tá? Deixo até como exercício para vocês, se quiserem depois tentar. Por exemplo, escreva a sua idade usando esses símbolos aí no seu caderno. Escreva, de repente, o número do seu telefone, o número da sua casa, a data do seu nascimento, né? A data de hoje, por exemplo. Faça alguns treinos, né? Escreva o ano que sua mãe nasceu, o ano que seu pai nasceu. Você pode fazer isso, tá? O exercício, gente, da matemática é para a gente aprender. Quando a gente passa uma questão, não é para castigar você, ou não é que você tenha que fazer para dar uma satisfação a mim. Você tem que fazer para você. É o seu aprendizado. É o seu conhecimento. Não é para mim. Para mim, honestamente, não vai fazer nenhuma diferença se você faz ou deixa de fazer. Embora eu me preocupe muito com aqueles que não fazem. Mas pode ter certeza que para você, a maneira como você faz, a maneira como você estuda, o cuidado que você tem com os seus estudos, vai fazer muita diferença na sua vida. Tá certo, gente? Então, essa aí era a primeira questãozinha que tinha aí na atividade da... Essa aqui, né, ó. Primeira questão da atividade de terça-feira da semana passada, tá? Então, essa era a primeira. A segunda já trazia, além do sistema egípcio, que a gente já viu, o sistema babilônico. Aqui, ó, sistema de numeração babilônico, que tinha uma maneira diferente de escrever. Ele usava um cravo, que é como se fosse aqui uma taça, tá certo? E com esse símbolo você escrevia do 1 até o 9. E usava esse outro aqui chamado de asna. É como se fosse uma torrezinha deitada aqui, ó. Uma torrezinha deitada, tipo um triângulo aqui, ó, meio deitado. E ele valia 10. Olha aqui, ó. Esse vale 10. E esse aqui vale 1. Então isso aqui vale 1. Isso aqui vale 1. Espera aí. Esse aqui vale 1. E esse aqui vale 10. E aí, com esses caras aí, com essa galera, era possível você fazer todos os outros números. Perceba que aqui também ia dar muito trabalho.
certo? Ia dar muito trabalho, porque você ia ter que, por exemplo, para escrever o número 110, você ia ter que fazer 11 desses aqui, para poder fazer o 110. Se fosse, por exemplo, 113, ia ter que fazer 11 desse aqui e mais 3 desse aqui. Olha aqui alguns exemplos, ó. O número 36 aqui embaixo, ó. 36 é 3 desse aqui, cada um valendo 10. E 6 desse aqui, cada um vale 1. Juntando faz 36. Aqui, ó, um desses. 1 vezes 60, mais 1. Aqui tá trocado aqui o símbolozinho, tá, gente? Era para ter um bichinho desse aqui no meio, ó. Aí, a gente tem que fazer o que nessa segunda questão? Usando o sistema babilônico, que é esse que a gente está vendo, que vocês já viram, na verdade, né? Eu só relembrando. E usando o sistema egípcio. Fazer uma ligação. Quem é quem aqui? Tá certo? Quem é quem aqui na história? Por exemplo, isso aqui vale quanto? Esse aqui vale 10. Aí eu tenho 3, 3 e 3. Ou seja, isso aqui vale 19. Item A vale 19. Qual desses é que vale 19? É esse aqui? Não, né? É esse aqui? Sim, né? Esse aqui está valendo 19. Então a gente pega aqui a setinha, ó, e o item A está ligado ao 2. Era só fazer a ligação aqui, ó. Esses dois têm o mesmo valor. Tá certo? O item B. Opa, gente, marquei errado aqui, não é isso não. Relação de cima. Isso, pronto. Deixa eu voltar aqui para vocês verem aqui. Aqui, pronto. Essa cobrinha, ela vale 100. Cobrinha vale 100. Esse aqui vale 10. E esse aqui vale 1. Certo? Acho que são só esses que aparecem lá, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, são só esses. Tá alguém pedindo para acessar aqui a aula, gente. Só um minuto. Pronto. Então, vamos lembrar aqui, ó. Essa cobrinha, ela vale 100. Esse Uzinho aqui, ó, virado assim, ele vale 10. E esse tracinho, ele vale 1. Tá bom? Aí, o que diz aqui, ó? O sistema de numeração babilônico, que era usado por esse povo aqui, não possuía um símbolo para representar o zero. Vocês sabiam, pessoal, que o zero, ele foi um dos últimos símbolos a serem criados. Não tinha zero. Quando não, no nosso sistema de numeração, né, que é do 0 ao 9, antes de ter o 0 era só do 1 ao 9. E quando era para colocar o 0, o pessoal deixava um espaço vazio. Deixava um número mais afastado um do outro. Depois de bastante tempo, é que a galera criou, inventou o número 0. Ariane, você quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Viu? É porque lá eu tava lá na minha mãe e a internet tava muito ruim. Aí eu tive que vir pra cá, na outra rua, na casa da amiga dela. Aí não deu pra mim ver a aula que você tava explicando. Tem algum problema? Não, tranquilo, tudo bem. Está sendo gravado, depois você pode assistir o começo. Tá certo? Eu estou aqui resolvendo as questões da terça-feira da semana passada. Tá certo? Então, voltando ao que eu estava dizendo, né? Nesse sistema de numeração, o 0 foi o último símbolo a ser criado. Tá certo? O último símbolo a ser criado. E no sistema babilônico, eles não tinham 0. No nosso sistema, a gente tem 0, mas ele foi inventado por último. No sistema aqui, babilônico, usado por esse povo antigo, eles não tinham 0. Então, no lugar do 0, era usado um espaço entre os símbolos para diferenciar, né, o tipo de agrupamento. E o símbolo usado para representar o 1 era o mesmo do 60.
E a contagem era feita de agrupamentos de 10 em 10 e também de 60. Tipo aqui, ó. 1 vezes 60. Ou seja, perceba que existe um espaço vazio aqui, ó, entre eles. Então, esse espaço vazio quer dizer que é o 60 ali no meio. Aqui também, ó, existe um espaço vazio. Aí você percebe que aqui, ó, existe um espaço vazio. Gente, às vezes eu paro de falar aqui é porque o pessoal pede para entrar na aula, aí eu tenho que aceitar, tá certo? Tenho que aceitar aqui essa galera. Então, aqui nesse 1 aqui, ó, perceba que existe um espaço vazio. E aqui também, ó, existe um espaço vazio. Então, como é que a gente faz aqui? Vamos identificar quanto é que cada um desses aqui representa. Por exemplo, no item A, quanto é que vale aqui o item A? Tem um que vale 10 e tem 9. Então, no item A, 49. Não é isso? 49. No item B, 100. Item B vale 100. E no item C, 100 mais 30 mais 1. 100 mais 30 mais 1. Que dá o quê? 131. Tá certo? Feito isso, você só faz a ligação aqui. Tá? Eu vou ligar um. Vou deixar vocês com o desafio de fazer o outro. Aqui, ó. Isso aqui vale quanto? 10. E aqui eu tenho 3, 6, 9. Então, esse aqui é o 49. Esse aqui está ligado no item 2. Aí você vai dizer aqui se esse está ligado, se é assim ou se é assim. E mesma coisa aqui no item C, tá? Deixar aí como complemento aí para vocês. Você depois pode me responder ali, tá bom? No privado. Para quem entrou agora por último, gente, vou colocar mais uma vez o link para você responder a frequência. Tá certo? Para quem entrou agora por último e não pegou a frequência aí no chat. Estou mandando aí no chat um link. Você clica nesse link. Tá bom? Você clica aí nesse link e coloca seu nome completo e a sua turma. Ok? Por último, gente, aqui, a respeito do sistema de numeração, o sistema de numeração romano, né? Esse já é mais conhecido. Ele é utilizado para fazer numeração, por exemplo, de capítulos de livros. Ele é utilizado em relógios. Ele é utilizado para contar os séculos. Então, ele já é um que é mais conhecido do nosso dia a dia. Tá certo? Aí nele tem os seguintes símbolos. A gente tem o número 1, tá aqui, ó. Tem o 5, que é o V. O X, que vale 10. O L, que vale 50. O C, que vale 100. O D, que vale 500. E o M, que vale 1000. Tá certo? E aí a gente escreve, por exemplo, 1, 2, 3. Aí já o 4 não é 4 palitinhos, né? O 4, ó, é o 5 com o 1 na frente. Ou seja, IV. O 9 não é 9 palitinhos, nem o V mais 4. É o X com o I na frente, que quer dizer que é 10 menos 1. E essa lógica se aplica a todos os outros, né? Acredito que vocês também tenham feito a leitura, né? Feito a análise sobre isso. Aí, de novo, Vinícius, eu tenho que decorar isso? Não, não é que você tenha que decorar, mas é importante entender. O sistema romano é muito importante que a gente entenda. Então, eu tenho aqui no item, na questão 3, que ele diz assim, ó, represente
com... Na 3, ó. Represente com símbolos do sistema romano. Represente com símbolos do sistema romano de numeração. O 22, o 8.320 e aqui o 420. Tá certo? Eu vou fazer o A e o C. Por que eu não vou fazer todos? Porque senão não dá tempo, gente. Daqui a pouco eu tenho outra aula com o pessoal do 9º ano. E aí não dá tempo de fazer todo detalhadamente, tá? É mais para ter uma lembrada aqui com vocês, tá? 22, como é que fica? X, que é 20, I, que é o 2. Beleza? 22. No C, olha aqui o C, ó. 420. Eu não posso escrever aqui o 400 como sendo C, C e C. Aliás, assim, né? Não é assim que se faz. Tá certo? Olha como é que eu escrevo o 400. Tá bem aqui embaixo, ó. 400 se escreve CD. O D é 500 e o C é 100. Então, CD, que é o 400. E o 20, X, que é 10 e 10. Tá bom? Vou fazer aqui o item B, tá? Item B, 8.320. 8.320. 8.320, você vai botar... Não, fazer o B não. Fazer logo aqui a 4, senão não vai dar tempo, galera. Já são 2 horas. Na 4, escreva o valor de cada um dos números. Na 3, o número estava usando o sistema de numeração decimal, que é o que a gente usa. E pedia para você escrever usando o sistema romano. E aqui está escrito sistema romano e pede para a gente escrever usando decimal. Vamos fazer aqui, por exemplo, item A. MC. Quanto é que vale o M? 1000. MM quer dizer que é 2000. 2000. O C vale quanto? C vale 100. Sim. Então é 2100. Sou 2100. O item D, por exemplo. Quanto é que vale o D? CL. Aí XXX. Quanto é que vale o L? 50. Quanto é que vale o C? 100. Então aqui é o quê? 100. 150. 180. 180. Ó, aqui é 180. Porque funciona assim, gente, ó. Esse C vale 100. Aí o L é 50. E esses 3x aqui é 30. Aí juntando tudo, dá 180, tá bom? Essa mesma ideia, pessoal, essa mesma lógica, você usa para fazer as outras, tá certo? No item C aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. CCC 300. Aí aqui, ó, XXX 30. E aqui eu tenho I e o I, que é 3. 333. Ok? Então, essa era a ideia aí nessa quarta questão. Quinta questão, gente. Quinta questão. Você já viu algum relógio como esse, que está aqui abaixo? Eu acredito que vocês não tenham visto. Acho que pouquíssimos viram, né? Eu só vi em foto. Não vou nem mentir. Só vi por foto, né? Por desenho, mas assim, de verdade, eu nunca vi. Mas vamos lá, o que ele pede aqui pra gente fazer. Que horas está marcando nesse relógio, gente? Vocês sabem? 12 e 3. Meio-dia. 12. Meio-dia e 3. Meio-dia e 3. Deve ser meio-dia e 3, meio-dia e 4. Por aí, né? Mais ou menos Também isso. acho. Vamos botar aqui que seja... Eu vou botar que 12 horas e
4 minutos. Mas eu não sei se é 4 não, tá? Pode ser 3 também. Se você botou 3 ou 4, tanto faz, tá? Não tem um microscópio, né? Bem pra gente olhar bem de pertinho e ter a exatidão de qual é o valor. Tá certo? Aí ele pergunta, quanto valem I, 2I, 3I, IV e V? Beleza? Quanto é que vale isso? A gente já sabe, né? 1, 2, 3, 4 e 5. É isso que eles valem. Qual é o símbolo romano usado para representar o 10, gente? Já viu também? É o X. Show. Ó, essas questões sobre sistema de numeração... Só um minutinho, Abraão. Essas questões sobre sistema de numeração não são difíceis. Só são chatinhas porque é um sistema que a gente não usa. Então, como a gente não usa, a gente acredita que é muito complicado. A gente acha, a gente aceita, entende que é mais fácil usar o 0, 1, 2, 3, 4. É mais simples. Quando, na verdade, esses outros sistemas também são simples. A diferença é que nós não usamos. Consequentemente, a gente não tem a prática, então a gente acha mais difícil. É tipo falar outra língua, né? A gente fala português. Pra gente, português é o certo. Falar português é fácil. Todos vocês compreendem o que eu estou falando. Porque nós nascemos falando português. Então não tem nem o que pensar de dificuldade. Porque a gente desenvolve isso ao longo da nossa vida. Falar outros idiomas pra gente é muito difícil. Porque é uma coisa que a gente não tem a intimidade, né? Então aqui na matemática é mais ou menos isso. Alguns assuntos eles vão parecer... vão dar a entender que são bem complexos, mas às vezes nem são. É só mesmo a falta de prática, a falta de intimidade com essas questões. O que eu queria trazer além dessas aqui, pessoal? Essas aqui foi as questões que a gente viu na terça-feira da semana passada. Queria falar com vocês dessas aqui. Essas aqui, sim, a gente tem que ter máximo cuidado, que são questões da OBMEP. Como eu já falei lá no vídeo, lá no áudio, OBMEP é a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e particulares. É uma prova que acontece todo ano. Todos os alunos participam da primeira fase e depois os melhores alunos que tiverem o melhor desempenho na prova, vão participar da segunda fase. Na segunda fase, é uma quantidade menor de alunos e já é uma disputa a nível estadual. Ano passado, a gente teve na nossa escola 3 alunos que foram destaque. A gente espera que esse ano tenham mais alunos. Ao invés de 3, a gente consiga trazer 5 alunos. Tá? A gente vai ter aulas preparatórias exclusivas para a OBMEP. Mas, enquanto a gente não volta com as aulas presenciais para que a gente possa fazer isso, eu vou estar a cada 15 dias trazendo questões da OBMEP para a gente tentar fazer juntos. Tá? São questões que vão exigir de vocês um raciocínio um pouco mais apurado, tá certo? Um raciocínio um pouco mais cuidadoso, tá bom? Então, eu coloquei na aula de sexta-feira um vídeo resolvendo algumas questões e coloquei outras para vocês fazerem, tá? E aí eu vou tentar aqui nesses 20 minutos que eu tenho fazer essas questões com vocês, tá? Primeira questão que eu coloquei lá na prova, essa atividade aqui, gente, lá na prova não, lá na aula, é a atividade do dia 22, tá certo? Aquele PDFzinho que eu coloquei lá e eu disse a você que podia imprimir ou ir até a escola e pegar, caso você tenha essa possibilidade de ir até a escola, ou de repente copiar perguntas e respostas no caderno. Por que, professor, copiar perguntas e respostas? Porque quando você for estudar, você não vai estudar um gabarito, você vai estudar a matemática, tem explicação, a questão. Você vai falar, a primeira questão, a resposta é B. Mas qual era a pergunta? Você vai lembrar qual era a pergunta? Você vai lembrar o que tinha escrito no item B? Não vai. Então, quando você copia, você está aprendendo cada vez mais. Beleza? Então, bora lá para a questão. A primeira questão que eu coloquei lá, pessoal, foi essa questão aqui, a questão número 1 da prova da OBMEP
do ano de 2005. Eu acho que vocês não eram nem nascidos, tá bom? Por que eu estou pegando uma prova tão antiga, gente? Porque à medida que os anos foram passando, pessoal, o grau de dificuldade da prova foi aumentando. A prova de 2005 ela era bem tranquila. E à medida que os anos foram passando, 2005, 2006, 2007, 2010, até chegar em 2021, existe um aumento do grau de dificuldade das questões. Por que eu estou falando isso? Para amedrontar vocês? Não, não é para isso. É para que você tenha consciência de que existe esse aumento no nível da prova, consequentemente vai ter que aumentar o nível de preparação dos alunos para conseguir fazer uma boa prova, tá bom? Então, essa primeira questão era bem tranquila. Qual é o número obtido calculando? 2005 menos 205 mais 25 menos 2. Só fazer, pessoal, uma subtração simples, tá certo? Só fazer uma subtração simples. Mas, se você quisesse, você podia dar uma organizada aqui primeiro. Você podia juntar 2005 com 25, que fica 2030. E depois fazer menos 205 e menos 2. Ou seja, menos 207. Tá certo? Menos 207. Ou seja, eu juntei só o mais, depois juntei só o menos. Se quiser, você podia fazer assim. Tá bom? Se quiser, você podia fazer dessa maneira. E aí tem uma maneira muito fácil, muito prática da gente resolver isso aqui, ó. Vou mostrar aqui a vocês. Ó. Quando a gente vai fazer uma prova desse tipo, pessoal, essas provas elas têm tempo. Elas têm um tempo. E você tem que tentar fazer o mais rápido possível. Mas não confunda rapidez com pressa. São coisas diferentes. Olha aqui qual é a ideia aqui, ó. 2030 menos 207. Essa primeira parte aqui da conta, essa primeira parte aqui, pessoal, ó. Vou um pincel de outra cor. Essa primeira parte aqui, 30 menos 7, eu já sei quanto é que dá 30 menos 7. Tá certo? 30 menos 7 é 27. Tá bom? 27. Olhando para os itens, só tem um item que termina em 27. Qual é o item? O item C. Tá certo? Só tem um item que termina em 27, que é o item C. Então você já corria para lá. Vinícius, mas não quero fazer isso não. Então pode fazer a conta normalmente, como a maioria de vocês fizeram, tá? O que eu estou fazendo aqui é só mostrando uma maneira de você explorar melhor essas questões, tá? Gente, eu vou fechar a minha câmera aqui só um segundo, tá? Mas eu ainda estou aqui, tá? Não saí não. Pode dizer, Abraão. 30 menos 7 não é 23, não? Ou 20. Diz. Tá. Sim. Abraão, verdade. Eu pensei uma coisa e falei outra. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu desfazer aqui. Cadê? Pronto, aqui. Não está desfazendo. Deixa eu apagar aqui. Pera aí, deixa eu pegar a borracha aqui. Eu ia dizer 23. E aí eu olhei pro 7, escrevi o 7. Não sei de onde foi que eu tirei esse 7, não. Obrigado, viu, Abraão? Gente, me ajudem aí, que eu posso às vezes falar uma coisa e escrever outra. É isso que eu ia dizer. 30 menos 7, 23. Aí só tem um item que termina em 23 aqui, que é esse aqui, ó. Quando a gente voltar presencialmente, a gente vai tentar fazer umas coisas desse tipo, gente. Que é fazer os cálculos por aproximação. Por exemplo, aí nessa questão, ó. 2030 menos 207.
Pensa só separado. Pensa que se fosse 2.000 menos o 200. 2.000 menos o 200. Era 1.800. Então, isso já faz com que você eliminasse esse item aqui e esse aqui, que é o pior de todos. Tá bom? Quando a gente for resolver mais questões, a gente vai falar um pouco sobre isso. Que até a maneira como a gente erra influencia no resultado final. Porque, por exemplo, se você não sabe fazer a questão e chuta, por exemplo, no item E, chutasse aqui no item E, o que o avaliador ia entender? Ele ia dizer o seguinte: esse aluno ele não entendeu nada, ele leu a questão errada, enfim, aconteceu alguma coisa, porque essa conta não vai dar, não é uma conta de mais. Tem um sinal de mais ali no meio, mas tem continha de menos. Então, às vezes, a gente erra, eu também erro, às vezes por pressa, enfim, por algum detalhe. Mas é muito importante que todos nós, a gente fique atento nesses detalhezinhos, tá? A outra questão que eu tinha colocado lá para vocês tentarem fazer, pessoal, era essa questão aqui, ó. Essa questão foi a questão número 4 da prova da OBMEP do ano de 2005, tá bom? O ano de 2005 foi aplicada essa prova aí. E essa era a quarta questão. Eu acho que a 2 e a 3 eu gravei um vídeo e coloquei lá para vocês. Nessa aqui dizia o seguinte, ó. O piso... Deixa eu pegar aqui a minha lanterninha, pronto. O piso de uma cozinha foi revestido em ladrilhos brancos e pretos, conforme a figura. Cada ladrilho branco custou R$2 e cada ladrilho preto custou 3. Quanto foi gasto na compra desses ladrilhos, desse piso aí? Então, pronto. Diferente da questão anterior, pessoal, essa questão ela exige que a gente pense numa estratégia para conseguir resolver a questão. Porque ela pergunta quanto foi gasto no total. E tem um preço que foi pago pelo preto e tem um preço que foi pago pelo branco. Então a gente tem que olhar isso aí, tá? Então ele diz que o branco, aqui ó, custou R$2 e o preto custou 3. Então o total, o valor total vai ser o que foi gasto. Total vai ser o que foi gasto no preto, o que foi gasto no branco, mais o que foi gasto no preto. Isso que vai ser o total. No branco, quanto foi gasto? Foi gasto R$2 por cada ladrilho. Quantos foram colocados? É só a gente contar, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Aí aqui embaixo tem mais 4 e aqui tem mais 4, ou seja, 12. Foram colocados 12, cada um custou R$2, ou seja, foi gasto R$24. O preto custou R$3. Mas quantos pretos foram colocados? A gente vai ter que contar o preto, ó. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui embaixo eu também tenho mais 9, né, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu já tenho aí 9 e 9, ou seja, eu tenho 18. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18 com mais 7, 25. Aí, ó, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37. 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. É isso mesmo, 51. Alguém mais achou esse valor, 51, gente? Pessoal? Alunos? Porque você pode ter contado de outra maneira, eu posso ter contado errado.
Ô tio, eu fiz 2 vezes 51. Mas é o contrário, você percebeu, né? Porque R$ 2 é o branco. E não tem 51 quadradinhos brancos. Só tem 12. R$ 3 custou o preto. Na minha contagem aqui tem 51 quadradinhos preto. Então acho que você só trocou aí a ordem. 3 vezes 51, pessoal. Quanto é que dá isso aí? 153, né? 153. É só somar 153, que custou o preto, mais 24, que foi o valor que ele pagou pelo branco. Isso aí vai ser o nosso total. Total, o nosso não, né? O dele aí, da casa aí, foi colocado o piso. 153 mais 24, que dá 177. 177. R$ 177. Item correto, item D de dado. Beleza, gente? Então, tem uma estratégiazinha aí para a gente conseguir fazer essa questão, ok? Próxima questão. Questão número 3 foi uma questão que foi aplicada também na prova de 2005, pessoal. A questão de número 7, tá certo? Nessa questão diz o seguinte, ó. A capacidade do tanque de gasolina do carro, do tanque de gasolina do carro de João é de 50 litros. Então quer dizer que o tanque cheio cabe 50 litros. As figuras mostram o medidor de gasolina do carro no momento da partida e no momento da chegada de uma viagem que foi feita pelo João. Quantos litros ele gastou nessa viagem? Então vamos olhar aqui, gente. No momento da partida, quando ele saiu, o tanque estava bem aqui, ó. Tinha 3/4 do tanque. E quando ele chegou, tinha 1/4. Beleza? Pergunta é quanto foi gasto. Eu ia, pessoal, resolver essa questão usando frações, usando um caminho, tá certo? Mas não vou fazer por esse caminho porque o tempo não vai permitir que eu faça isso. O tempo não vai permitir que eu faça isso. Vou fazer usando aqui a intuição, tá certo? De vocês. Vamos pegar esse tanque, pessoal. Ele diz que o tanque total, a capacidade dele, é de 50 litros. Então vamos analisar o seguinte, ó. Aqui é o tanque todo cheio, não é isso? Aqui é ele pela metade. Aqui é ele pela metade. Então quer dizer o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui no outro, aqui do outro lado. Aqui é o tanque cheio. Aqui é o tanque pela metade. Aqui é o tanque vazio. Então, tanque cheio, 50 litros. Pela metade, 25 litros. Vazio, 0. Gente, vocês concordam comigo que bem aqui é o meio entre o 25 e o 50? E bem aqui, ó, é o meio entre o 0 e o 25. O meio, a metade entre 0 e 25, gente, é 12,5. E a metade do 25 até o 50 aqui é 37,5. Se você parar para olhar um pouquinho com atenção, você vai perceber o seguinte, ó, que cada parte dessa aqui, ó, eu vou pintar essa aqui de amarelo, pintar essa aqui de amarelo, aí vou pintar essa outra aqui de verde, marcando aqui de verde, ó. Vou marcar essa outra aqui de azul.
Beleza? E essa outra aqui eu vou deixar de laranja aqui. Ok? Se você olhar direitinho, cada pedacinho desse vale 12,5. Ó. Daqui para cá é 12,5. Com mais 12,5 faz 25. Com mais 12,5 faz 37,5. E com mais 12,5 fecha os 50. Aí quanto foi que ele gastou? A pergunta é essa. Quanto ele gastou nessa viagem? Gente, ele saiu daqui, ó, e parou aqui. Foi esse o gasto de combustível dele. Ele gastou essa parte aqui, ó. Ou seja, quando ele saiu na partida, ele tinha 37,5 litros, 37 litros e meio. E quando ele chegou, ele tinha 12,5, ou seja, 12 litros e meio. Quanto foi que ele gastou? É só você fazer 25. 37,5 25. menos 12,5. Fazendo isso aqui vai dar 0, aqui dá 5 e aqui é 2. Vírgula abaixo de vírgula fica justamente 25, como alguns falaram aí. Beleza? Então, essa é a solução dessa última questão. Observação, gente. Nessa questão, não tem só uma maneira de fazer. Essa foi a maneira que eu resolvi fazer aqui, mas existem outras maneiras. Você pode fazer usando fração também, tá? E usando fração, existem 2 modos de fazer. No final, vai chegar no mesmo resultado. Tá certo? Vai chegar no mesmo resultado. Não tem diferença nenhuma. Ok, pessoal? Gente, caso alguém não tenha respondido a frequência ainda, eu estou colocando aqui no chat, tá certo? O link para você clicar e responder lá. Se você já respondeu, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha dado uma clareada aí na mente de vocês. Quem não fez a atividade de hoje ainda, faça, tá certo? E até a aula de sexta-feira, tá bom? Obrigado, Simone. Simone não é aluno, deve ser mãe de aluno aqui. Não. Valeu, Romeu. Abraão também. Tchau, gente. Boa tarde. Tudo de bom. Tchauzinho. Vou finalizar a gravação. Valeu. Tchauzinho. Tchau. Tchau.